meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Casal Andrade em Portugal. Hoje o Jefferson tá no câmera aí, mas vamos gravar hoje com a nossa convidada especial, Mayara. Olá! E nós vamos falar hoje sobre validação de diploma aqui em Portugal. Então fica com a gente até o final do vídeo que você vai aprender tudo sobre como validar o seu diploma aí do Brasil, aqui em Portugal. Mas antes de começar esse vídeo, a gente já pede que você deixe aquele super like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação. Bom, então vamos começar da seguinte forma. A Mayara vai começar falando para vocês um pouquinho de como foi o processo dela e da experiência dela, para que vocês tenham uma noção mais ou menos de como funcionou. Pronto. Olá, eu sou Mayara, tô aqui há mais ou menos 4 anos e meio. Faz uns 2 anos, 3 anos que eu tento entrar na faculdade aqui, só que tem alguns processos que devem ser seguidos para que isso possa acontecer. Agora, no mês de setembro, eu já vou começar a minha validação de enfermagem. É basicamente o curso que eu sei falar especificamente, mas eu acredito que os outros sejam mais ou menos baseados no que eu fiz. E aí fui aprovada, graças a Deus, e vou fazer a validação do meu diploma. Bom, Mayara, para começo de história, eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente a diferença entre equivalência e validação de diploma, porque a gente ouve muito essas duas palavras e a gente acaba achando que é uma coisa só. Sim. Mas na verdade existe diferença entre um processo e outro. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente a diferença entre validação de diploma e equivalência. Pronto. A validação do diploma é quando você já é formado e que você quer exercer a sua função aqui no país. Existe um órgão aqui que é chamado de DGES. Esse órgão é o órgão que regulamenta os ensinos superiores. Então, por exemplo, digamos que eu seja formada em enfermagem no Brasil e quero trabalhar aqui em Portugal com enfermagem. O que é que eu faço? Eu faço uma candidatura para fazer a validação do meu diploma por essa DGES. Entretanto, você tem que ter todo um pré-requisito. Geralmente, eles pedem muita carga horária para que você possa fazer essa validação. Então, como as faculdades daqui, do Brasil, são diferentes daqui, então geralmente as cargas horárias não conseguem. Entretanto, se você conseguir passar direto pela DGES, você tem o seu diploma validado aqui em Portugal. Só que você só pode trabalhar em Portugal. Em Portugal. Fazer equivalência é diferente. Mesmo você estando formado ou não, mesmo você não tendo terminado a faculdade, você pode se candidatar para uma das faculdades aqui de Portugal e eles pegam toda a ementa do seu curso, todas as matérias que você já cursou, eles fazem uma análise, tem um júri que faz uma análise e eles vão fazer a equivalência dessas matérias. Então você vai estudar um pouco mais, ou às vezes passa direto também pelas faculdades. Né? Exatamente. Eles vão pegar, olha, aqui tem tantas matérias, no Brasil tem tantas matérias, então o que é que falta cursar? Falta cursar 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, entendeu? E aí você vai fazer esse processo pelas faculdades. Quando você se forma, você tem um diploma europeu. Então você não precisa necessariamente só trabalhar em Portugal, você pode trabalhar em toda a Europa. O que significa que você, é meio que você tem um troféuzinho de ouro na mão, né? Exatamente. Porque tem países da Europa que pagam muito melhor do que Portugal. E você tendo um diploma validado aqui na Europa, você pode ganhar o salário, por exemplo, de Luxemburgo. Sim, que é onde da tem Inglaterra, o maior, da Espanha, toda a Europa. Você pode trabalhar em toda a Europa. Por quê? Como você se formou por aqui, numa faculdade portuguesa, o seu diploma se torna europeu. Então você pode trabalhar onde você quiser, dentro da Europa, entendeu? É válido. Explica pra gente um pouquinho a questão das documentações. Quais documentações necessárias para fazer esse processo de validação e de equivalência? Ok. Eu vou falar o básico, porque cada faculdade difere do seu processo, né? Sim. E se eu for falar especificamente, vai demorar muito. Então, a faculdade que vocês escolherem, vocês entram, estudam o edital nos pormenores, porque tem nota de corte, tem vários processos, tem contas que a gente tem que fazer, tem pesos do Enem, da nota do Enem. Então, vocês entram na faculdade que vocês querem e estudem o edital antes de se candidatar. Pronto. Importante isso, né? A faculdade geralmente pede o histórico escolar, que é a ficha 19. Sim. Lembrando que todas as documentações têm que ser feito a apostila de AIA, o apostilamento de AIA, porque senão não é válido aqui. Então a ficha 19, que eles chamam de histórico escolar. Se você fez faculdade no Brasil, você tem que pegar toda a ementa do seu curso. Lembrando que é ementa, não é só o histórico escolar. Você tem que ter um documento que chama ementa, que tem todas as matérias especificando tudo que você estudou. Geralmente em algumas faculdades, te interrompendo, você pode solicitar isso pelo site. Sim. Mas tem uns também que só fazem esse processo lá. Tipo, a minha faculdade só faria lá mesmo na faculdade, não faz pelo site. Eu tava aqui, pedi pelo site e consegui. Lembrando que no final tem que ter um carimbo e tudo ser apostilado. Certo. A nota
do Enem, você pode tirar um print daquela página onde tem as notas específicas do portal, porque eles têm acesso daqui, então eles permitem. Vai ter que fazer o pagamento normalmente e vai ter que ter, lembrando que tem gente que pensa que não, mas muitas faculdades já pedem passaporte, né? Sim. Então o passaporte demora 30 dias para sair. Então se você sabe que vai começar a abrir a candidatura, se programa antes, já vai te dando o passaporte. Isso mesmo. Então basicamente um apanhado geral é isso que eles pedem de documentação. Certo, Mai. Aí no caso, você faz o procedimento, esse processo que você falou, da solicitação numa faculdade aqui de Portugal, e mais ou menos quanto tempo depois desse processo que você começa a estudar que você consegue validar o seu diploma aqui em Portugal? Pronto. Indo do início. Primeiro, licença, aí no Brasil, lá no Brasil são geralmente 4, 5 anos para você ter o seu diploma em mãos. Sim. Então, a pergunta que eu quero saber é essa. Você vai passar 4 anos estudando no Brasil, ainda mais passar tanto tempo aqui, então eu queria saber mais ou menos o tempo pra gente ter uma noção de se vai passar tanto tempo a mais. Pronto. Isso é importante a gente falar, porque é muito importante, antes de você se inscrever em alguma faculdade, você vê a grade curricular da faculdade. Uhum. Então você entra na faculdade que você quer e vê a que é mais parecida com a que você cursou. Sim, sim. Então quando você faz isso, você evita de passar tanto tempo. Eu não posso especificar o tempo que você vai passar, porque é um júri que vê isso. Porque como são várias matérias, são vários professores que fazem. Então, tem gente que já passou 3 meses, tem gente que já passou 6 meses. A última que eu vi, que é uma colega minha, que também fez enfermagem, passou 1 ano e 3 meses. Então vai da sua grade curricular. Entendi. É importante você analisar a grade curricular das faculdades antes de se inscrever. No caso, diminui o seu processo para poder fazer a equivalência e se formar, digamos assim, mais rápido aqui. Entendi. Então também isso vai depender da faculdade que ele cursou lá. Exatamente. E das grades que ele já cursou também no Brasil. Exatamente. Entendi. E a pergunta que não quer calar, questão de valores, fala pra gente aí quanto mais ou menos você paga nesse processo, porque no Brasil fazer faculdade tá muito caro e isso é fato, né? Uma faculdade de medicina, por exemplo, tá pra lá dos seus 5 mil reais por mês. Então fala uma questão de valores pra deixar já a galera aí um pouquinho alegre. Como eu tava falando pra Mirelle, partindo do princípio, você paga um valor se for de um jeito e outro valor se for de outro. O que acontece? Se você estiver aqui no país, já vivendo, e tiver a residência menos de 2 anos, a residência menos de 2 anos, você vai ter que se inscrever como estudante internacional, certo? E estudante internacional nas faculdades privadas geralmente pagam os mesmos valores que os estudantes daqui, que variam entre 340 a 430. Mensal? É mais ou menos mensal. Porque assim, os valores geralmente são por ano, eles dizem anual, mas eles dividem por mês. Entendeu? Então nas faculdades privadas, geralmente, você tem que ver especificamente. E também você vai por esse valor. Curso, né? O meu curso, o máximo que eu posso pagar é 430. Só que como eu tô fazendo a equivalência, eles vão tirar algumas matérias e eu posso pagar menos. Mas assim, quem tá iniciando ou quem tá no final paga 430, entendeu? Então varia das faculdades e varia da quantidade de equivalência que você vai fazer. Mas mais ou menos vai vendo nesse valor de 430, 500, porque é um bocadinho caro. Nas faculdades públicas, os estudantes internacionais pagam mais caro do que nas privadas. É muito ruim. Então, tipo assim, na do Porto mesmo, o estudante internacional paga 6 mil por ano. Ou seja, são 600 por mês, porque a gente vai dividir só em 10 meses. Então, é quase um ordenado, né? Agora, quando você já tem mais de 2 anos legais no país, aí você vai entrar como estudante nacional, que foi o meu caso. Só que para você fazer estudante nacional, você tem 2 opções. Ou você vai estar mais de 2 anos legais no país e faz como eu fiz, ou faz o Estatuto de Igualdade. Quando você está aqui residente, você também pode pedir o Estatuto de Igualdade. Um detalhe, quando você vai ingressar como estudante nacional, você não pode ingressar com o Enem. Só ingressa o Enem quem é internacional. Você vai ter que fazer a prova dos maiores de 23 anos. Ou fazer a transferência de mudança de curso. Muito importante isso. No meu caso, eu tive que fazer a prova desses maiores de 23 anos e graças a Deus passei.
Só que, lembrando, se você estiver na faculdade privada, você vai pagar o mesmo valor. A vantagem é para pública, porque se você fizer como estudante nacional nas públicas, você paga 90 euros por mês, 100 euros por mês. Então tem muita vantagem na pública em relação a isso. Então, Mayara, tu acha que seria mais viável você vir como turista, já que o meu maior público aqui é turistas, que vem, pegam uma autorização de residência em torno aí de 2 anos, para só depois você fazer a sua candidatura e se inscrever como estudante nacional? Seria mais viável assim? Eu acho que depende das prioridades. Por exemplo, se você tem bastante dinheiro e você quer se formar logo e trabalhar na sua área, porque a gente sabe, né, que quando a gente vem como turista, a gente acaba por trabalhar em empregos mais difíceis, digamos assim. Né? Exatamente. Assim. Então, se você tem uma condição melhor e pode pagar, eu, Mayara, viria e faria esse processo. Eu já estaria lá, me candidataria aqui como estudante internacional e viria para estudar. Entendi. Porque quando você vem do Brasil para cá como estudante internacional para fazer o processo de equivalência, você já vem com visto, você já tem a autorização de residência, então já é mais fácil para tudo. Sim. E provavelmente você vai se formar mais rápido e conseguir trabalhar. Entretanto, nem todo mundo tem condições para isso. Verdade. Se você não tiver condições para isso, então realmente é mais viável você vir, trabalhar, ganhar residência e no processo da residência ou você iniciar como estudante internacional ou você esperar o tempo que pode tirar o estatuto de igualdade e fazer como estudante nacional. Entendi. Como tu falou de prioridades, no caso, a gente sabe que quem vem pra cá precisa estudar, mas também precisa trabalhar. E tu acha que dá pra conciliar essas duas coisas, trabalhar e estudar? Dá, mas é muito complicado, né? Porque, por exemplo, se você for iniciar, como tipo no primeiro período, digamos assim, pode ser que seja um pouco mais fácil, porque não vai ter muitos estágios. Eu digo na área de enfermagem, que é o que eu sei, né? Sim, sim. Então, você pode, tipo, pegar um trabalho part-time, pós-laboral, um exemplo. A faculdade aqui, pelo menos a que eu tô inscrita, ela é de 9 da manhã às 5 da tarde. Caramba. Então, não é só um período, é um horário inteiro. Como se não é só uma manhã, tarde ou noite, não, é manhã e tarde. Então, você pode conciliar com um trabalho depois desse horário ou um trabalho à noite. Entendi. Se você for fazer o processo de equivalência, geralmente você também vai fazer estágios. Então, além de cursar esse período todo, você depois pode fazer estágios até no mesmo dia. Então, não daria para conciliar. Então, é você ver as suas ementas, ver os seus horários e ver como é que você pode se adaptar a isso. É um pouco complicado porque aqui dizem que a faculdade é bem puxada. Então, você conciliar estudo e trabalho é pesado, mas não é impossível, né? Não é impossível, exatamente. Então, É aquela coisa, tudo vai da preparação que você tem pra fazer aquilo, né? Como eu sempre falo. Tudo quando você faz uma preparação, você consegue. Então, tem uma colega minha, por exemplo, que ela trabalha num lar de idosos 3 vezes na semana à noite. E aí ela consegue conciliar isso. As noites que ela chega super cansada, tem que ir estudar e só dormir depois. E as 3 noites na semana que ela não tá, porque ela trabalha 3 noites e folga 3 noites, né? E aí ela diz que fica muito cansada, mas tá tentando. Então, vai da pessoa vai tentar de prioridades. conciliar. E conseguir também um trabalho que você consiga conciliar, né? Sim, com certeza. Que na verdade tem até muitos lares de idosos que precisam e que às vezes tem até horários flexíveis à noite, né? Sim. Que você pode, no caso, estudar durante o dia e trabalhar durante a noite. Sim. Então, Mayara, agora eu quero que tu faça um apanhado geral e dê uns conselhos e também passe, assim, uma palavra de ânimo para quem tá assistindo aí. Eu quero dizer que não desista, porque eu tô aqui já há quase 4 anos e tô tentando desde lá. Então foi um processo um pouco complicado. Uma vez ficou a documentação presa na alfândega, então você se prepare muito antecipado para isso. Depois veio a pandemia, enfim. Primeiro eu quero dizer que não desista, porque se você quer vir pra cá, muita gente chega aqui e relaxa e fica só reclamando que os empregos são ruins, mas não faz nada pra melhorar. Então cheguem aqui, consigam minimamente uma estabilidade, corram atrás do que vocês querem, né? De uma coisa melhor. Para fazer um apanhado geral, é você, estando no Brasil, começar a ver a faculdade que você quer, começar a ver a cidade que você quer ir e aquela tal grade curricular para ver a faculdade específica. Depois se programar financeiramente e programar as documentações. E assim, também tentar, se você tem uma área de saúde, uma área de enfermagem ou qualquer área, você começa a estudar um pouquinho sobre aquilo, para não chegar aqui tão anora, né? Sim, com muito certeza. importante, porque tem algumas pessoas que já fazem enfermagem e elas me deram essa dica: Mayara, vai estudando sobre isso, sobre aquilo. Porque lá, como você faz transferência, no meu caso, eles deduzem que eu já sei muita coisa, mas já faz muito tempo que eu não estudei, então isso é bem importante.
psicologicamente, financeiramente se preparar é muito importante também. É verdade. E pronto, e você vê qual a melhor forma de ingressar no seu caso. O meu caso foi mudança de instituição. Se você não tiver Enem, tem outras opções. Então é você entrar nas faculdades, analisar bem o edital e ver o que se enquadra melhor em você. Que se encaixa melhor com o perfil, né? Sim. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo informativo, mas que, na verdade, muita gente me perguntava já no Instagram e sobre isso. E eu sempre falava, vou trazer um vídeo com uma pessoa que já sabe do assunto para falar melhor e explicar melhor todos os detalhes para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, já não esquece de deixar aquele super like, de compartilhar com um amigo que você sabe que vem para Portugal e que quer também validar o diploma aqui. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para dar aquela super força pra gente. Então, muito obrigada pela atenção de vocês em mais um vídeo. Beijinhos e até o próximo. O câmera tá querendo participar. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!